Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leidiane Marques, sou professora de língua portuguesa da Escola Municipal Marcílio Flávio Angel e hoje eu vou falar sobre o texto narrativo. Texto narrativo, né, na verdade. Para início de conversa, a gente vai conceituar o que seria a narrativa, né? Então, a gente pode perceber que narrativa trata da narração, de você contar fatos e acontecimentos. Ou seja, são ações, que são ações realizadas por personagens fictícios ou reais, não é? E você pode observar que na literatura ela vai aparecer principalmente em romances, novelas, fábulas, contos e crônicas. Ou seja, nos vários gêneros textuais que você já tem tido contato no decorrer da vida escolar de vocês. Também você pode observar esse desenrolar de fatos, né? essa sucessão de ideias, essa sucessão de acontecimentos e ações nos filmes, principalmente, que vocês assistem bastante, não é? Então, você pode observar que há uma sucessão de ações, de acontecimentos realizados por personagens, não é? E quais são os elementos que não podem faltar em uma narrativa, hein? Olha aí a Chloe aí se perguntando também. Então, um dos primeiros elementos que não podem faltar na narrativa é o enredo. Então, o enredo, na verdade, é o conjunto de ações que acontecem ligados entre si, né, de fatos que acontecem ligados entre si, e que contam as ações dos personagens. Por sua vez, o enredo também ele é dividido em algumas partes. Então, a gente vai ter uma situação inicial, que é quando o autor ele vai apresentar os personagens, e aí ele vai situar esses personagens num determinado momento ou num determinado espaço. E logo, geralmente, essa situação inicial você vai encontrar na introdução, no início da história. Já o conflito é o problema, é um acontecimento que é responsável por modificar toda essa situação inicial dos personagens, que geralmente é uma situação estável, não é? Tá tudo na paz, tá tudo tranquilo, e aí acontece alguma coisa que quebra essa estabilidade, não é? E exige que os personagens façam alguma coisa para que seja solucionado esse problema, esse conflito. Logo em seguida, nós vamos ter o desenvolvimento, que é o desenrolar dessa situação inicial desse conflito. Ou seja, nesse momento, o autor ele vai nos contar o que as personagens vão fazer para tentar solucionar o problema, o conflito em questão aí na história que está sendo narrado. Já o clímax, ele é o ponto de maior tensão dentro do enredo, é um momento que causa muita expectativa, tanto no leitor, no espectador. Geralmente, por exemplo, é o momento que antecede a descoberta de um grande segredo, não é? Ou seja, a gente fica, de certa forma, falta até o ar, não é? Querendo saber o que vai acontecer, é um momento de suspense aí também, não é? Então a gente fica numa expectativa para saber o que vai acontecer logo em seguida. Depois do clímax, nós vamos ter o quê? O desfecho, que é justamente o final. Ou seja, é nesse momento em que o autor ele vai mostrar como que as personagens solucionaram o problema em questão, o conflito, ok? E aí nós vamos ter depois um exemplo de enredo, não é para a gente visualizar, né, bem como seria esse enredo. A gente observar essa sequência exata de ações. Então a gente pode observar aí na tirinha esses momentos bem separados, bem delimitados. Então a gente vai observar aí na tirinha que tem uma situação inicial em que o Cebolinha ele vai escrever alguma coisa relacionada à Mônica, alguma coisa ofensiva direcionada à Mônica, e logo em seguida aparece o quê? Surge uma outra ação, que é o quê? Que é o surgimento da Mônica. A Mônica está se aproximando, o Cebolinha percebe isso e ele engole em seco, né? Glup. Então ele acha melhor mudar a estratégia dele, colocar o que? Ao invés de uma ofensa, colocar um elogio à Mônica. Só que o desfecho não é o esperado por ele, é o esperado por nós, não é? Que já sabemos, como sempre, que a Mônica ela vai agredir o Cebolinha de alguma forma, né? Através de uma coelhada, não é? E foi o que aconteceu, realmente. Não era o que ele esperava que a estratégia dele desse certo. Então, a gente pode observar que há uma sucessão de acontecimentos aí.
Então, a gente pode observar bem e nós podemos observar que está bem delimitado. A gente vê a situação inicial, vê o conflito aí com a chegada da Mônica, logo depois a gente vê aí o desenrolar, como que o Cebolinha ele vai sair dessa situação e o desfecho aí, o final, como que aconteceu, né? Outro elemento narrativo, gente, é o tempo, né? Então, o tempo, vocês viram que no início do slide, falei, né, que a narrativa ela vai situar o leitor, né, o autor ele situa o personagem em um determinado tempo, num determinado lugar, né, num ambiente. Então, o tempo ele pode ser dividido em tempo cronológico, não é, que está relacionado justamente à contagem desse tempo, você conseguir contar o tempo dentro da narrativa, você consegue demarcar esse tempo, observar esse tempo passando, não é? Ou seja, a passagem das horas, dos dias, dos meses, dos anos e etc. E também há o tempo psicológico, que ele é mais um tempo que subjetivo, relacionado às lembranças da própria personagem, aos sentimentos vivenciados por essa personagem. Então, é muito mais íntimo da personagem, ok? Então, você não consegue, você como leitor não consegue perceber, não consegue contar essa passagem do tempo, ou seja, tudo está voltado para o que tem de subjetivo da própria personagem. Para que vocês consigam visualizar e consigam ver a diferença entre o tempo cronológico e o tempo psicológico, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Então, de tempo cronológico, a gente pode observar o seguinte: o ano era 1840, naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa. Então, esse é um trechinho do Machado de Assis, de algum livro dele, de uma obra dele qualquer. Então, não sei exatamente qual é agora. Você, dentro dessa narração aí, você consegue exatamente observar que o autor ele deixou claro em que momento vai acontecer os fatos que estão sendo narrados aí. Ele falou o ano, ele falou o dia da semana e ele falou o mês, aí que no caso é o mês de maio, ok? Então você consegue perceber essa contagem, essa demarcação do tempo dentro da narrativa. Já o tempo psicológico, fará somente 24 horas que me deixaram aqui derreado, somente 24 horas, ou melhor, somente 24, 48, 72, isto, 72 horas. Os chinelos desapareceram. Ficarei aqui provavelmente 1 mês, 2 meses. Né? Então, provavelmente isso aqui é um trecho da obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Aí é justamente o momento em que o Fabiano, se eu não me engano, ele foi preso, que é uma das personagens, né? Então, nesse momento, ele está encarcerado, ele está preso, e quando você está em um determinado local que você não está gostando muito, parece que 2 minutos são 2 anos, não é? Ou seja, o tempo não passa. É quando a gente também está num local, por exemplo, numa aula bem chata, então são 45 minutos às vezes, ou 1 hora, mas você pensa, meu Deus, essa aula não termina mais. Por quê? Porque é a sua percepção, é a maneira como você está se sentindo. Por isso que é o seu tempo psicológico. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, vai dar 12 horas, vai dar 12 horas e não dá 9 horas para a gente sair para o lanche, não é? Então, a gente percebe que esse tempo psicológico está relacionado ao que a gente está sentindo, as nossas percepções mais íntimas, ok? Então, a mesma coisa que acontece aí com o Fabiano, não é? Então, ele está lá preso, enclausurado, e não está gostando muito desse ambiente que ele está. Então, parece que ele está 24 horas, mas para ele parece que é bem mais, não é? Já o espaço é um outro elemento, não é? O espaço é justamente o local onde acontece a narrativa, onde os fatos estão sendo narrados. Agora a gente vai ver tipos de narrador. Então nós vamos ter o narrador personagem, que é aquele que narra a história e ao mesmo tempo participa dela, né? Então o narrador participa da história. Então você vai ver que o texto geralmente é escrito em primeira pessoa, do singular ou do plural. Então a gente vai perceber a presença dos pronomes, não é eu ou nós.
Já o narrador observador, ele só observa, ele não participa da história, não é? E você vai perceber que geralmente ele é escrito em terceira pessoa. Então você vai ver o uso dos pronomes ele, ela, eles ou elas. Já o narrador onisciente, ele não participa da história, mas ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e sentidos dos personagens, ou seja, ele conhece tudo. É como se ele tivesse um conhecimento sobrenatural. Né? Então, um narrador onisciente, ele narra a história, mas não basta só narrar os acontecimentos, ele também sabe tudo que se passa na cabecinha, nos sentimentos das personagens, ok? Como se ele fosse tipo um deus, né, que soubesse de tudo ele sabe. Aí nós vamos para os tipos de personagens, né, que fazem parte de uma narrativa. Já os personagens podem ser divididos entre protagonistas, não é, que são aqueles que têm maior destaque na narrativa, ocupam o lugar principal da história, ou seja, toda a história ela se desenrola em torno dessas personagens protagonistas. Dentro da protagonista, mas que a gente pode chamar antagonista, não é, porque de certa forma é o contrário da protagonista, é o que a gente chama de vilão, são os vilões da história, são os adversários dos protagonistas, e são eles os responsáveis por criar algum conflito, o conflito que vai acontecer lá, o problema, são os antagonistas que vão provocar e vão dificultar a vida dos protagonistas. Já os personagens secundários, são personagens menos importantes na história, mas que de alguma forma vão contribuir para essa sequência de fatos do enredo. E também, gente, os personagens secundários, eles vão servir de base para o diálogo entre as personagens, tanto protagonista quanto antagonista, certo? Já os tipos de discurso, o tipo de discurso é muito importante dentro da narrativa, vocês sabem. A gente vê que vocês vão observar que vão existir 3 tipos de discurso, tá? O discurso é a forma como as falas das personagens são introduzidas numa narrativa. Existem 3 tipos de discurso, não é? O discurso direto, não é? Que é exatamente quando o autor coloca a fala da personagem tal qual ela pronunciou, ela enunciou, não é? Ou seja, a fala da própria personagem, sem tirar nem pôr. Então, por exemplo, Mariana perguntou: o que posso fazer para ajudar? Então, vocês podem perceber que há aqui o verbo, não é? O verbo que são os verbos chamados verbos de sende, não é? Logo em seguida, a gente pode observar que vai haver a presença de 2 pontos. Logo em seguida, vai haver uma mudança de linha e você vai ver a presença do travessão. Então, o discurso direto é marcado por essa estrutura. Então, a personagem, logo em seguida, a gente vai ter um verbo descende, 2 pontos, mudança de linha e travessão. Professora, só o travessão que a gente vai usar para marcar o discurso direto? Não, a gente também vai utilizar as aspas. As aspas também podem ser utilizadas para marcar um tipo de discurso direto, ok? Mas geralmente a gente vai perceber o uso do travessão para tanto diferenciar a fala da personagem, como também a mudança de personagem, não é? Outra, Descartes afirmou, Descartes, né, que é francês, Descartes, afirmou. Olha aí, mais uma vez, a gente tem aqui personagem, verbo descende e a fala da personagem. Vejam que está como? Entre aspas. Dessa vez ele optou por usar as aspas e não o travessão. O discurso indireto. O discurso indireto, gente, é como se fosse uma espécie de tradução que o narrador faz do discurso da personagem, da fala da personagem. Então, ele não coloca exatamente o que a personagem falou. Ele coloca mais ou menos, com as palavras dele, do próprio narrador, como que a personagem deve ter falado, ok? Como se fosse uma tradução. Então, por exemplo, Mariana perguntou o que podia fazer para ajudar. Então, observe que você coloca o nome da personagem, não é? Você coloca aqui
o verbo dissente, perguntou, disse, gritou, não esbravejou. E não coloca os dois pontos, coloca o que no lugar? Uma conjunção, que geralmente é o que ou o se. E aí você coloca logo em seguida o que foi que mais ou menos ele falou, não é? Mariana perguntou o que podia fazer para ajudar, ou se podia ajudar. Olha aí o se, não é? Passando aqui para outra forma, Descartes afirmou que pensava, logo existia. Mais uma vez, a gente vai perceber a estrutura do discurso indireto, como é personagem, verbo dissende, conjunção e fala, a fala provável da personagem, mais ou menos como ela falou, na visão do narrador, certo? Então, o discurso direto é o quê? É a própria fala da personagem, ou seja, a fala exata dela, certo? Já o discurso indireto, não, é mais ou menos, é a fala da personagem na visão, na forma de avaliar o narrador. Já o discurso indireto livre, gente, é como se, na verdade, a fala do narrador e da personagem se misturassem, elas ficassem juntas dentro da narrativa. Você não consegue perceber, não consegue diferenciar a fala do narrador da fala da personagem. Você fica em dúvida, ou isso aqui é a fala do narrador ou é a fala da personagem? Fica assim meio, não é, dúbio, ok? Então, um exemplo aí de discurso indireto livre. Então, Paula corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim isso tinha de acontecer. Então ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Olha essa mistura aí, essa mistureba aí de discurso, não é? Você não sabe, principalmente aqui, ó, ela não sabia. Tomara que eu consiga. Não sabe se foi o narrador que falou isso ou foi ela, não é? Então tem uma mistura aqui. Você não sabe se é fala do narrador ou fala da personagem. Então é um discurso indireto livre. Vamos praticar? Então, eu trouxe um textinho para vocês aqui, para a gente demarcar aí, não é, os elementos que nós acabamos de estudar. Então, o texto avarento. Um avarento enterrara um pote de ouro no local secreto do seu jardim. E todos os dias, antes de dormir, ele ia até aquele local, desenterrava o pote e contava cada moeda de ouro para se certificar de que tudo ainda estava lá. Então a gente vai ter o quê? Uma situação inicial aí, uma introdução. Então tá tudo indo bem, tá tudo tranquilo, ele tá lá o avarento, todo dia indo lá ao jardim, desenterrando o seu pote, muito feliz, contando as suas moedas. Só que aparece agora no segundo parágrafo. Ocorre que, de tanto repetir aquelas viagens ao mesmo ponto, um ladrão que já o observava há bastante tempo, curioso para saber o que o avarento estava escondendo, veio na calada da noite, desenterrou o tesouro e desapareceu mundo afora. Olha aí o problema aparecendo. O conflito surgiu nesse momento aí, com a chegada desse ladrão e com o momento em que ele rouba o ouro tão querido do avarento. Será que o avarento ele vai conseguir reaver esse dinheiro, esse tesouro? Vamos lá. Então, qual vai ser a ação seguinte? Quando o avarento descobriu sua grande perda, foi tomado de aflição e desespero, e caindo em prantos, ele gemia e chorava, enquanto puxava os poucos cabelos que ainda lhe restavam, maltratados pela absoluta falta de cuidados. Alguém que passava pelo local, ao escutar seus lamentos, quis saber o que acontecera. Meu ouro, todo meu ouro, chorava inconsolável o avarento. Alguém o roubou de mim. Seu ouro, ele estava nesse buraco. Por que você o colocou aí? Por que não deixou num lugar seguro, como dentro de casa, onde poderia mais facilmente pegá-lo quando precisasse comprar alguma coisa? Comprar, exclamou furioso o avarento. Você não sabe o que diz. Ora, eu jamais usaria aquele ouro. Nunca pensei de gastar dele uma peça sequer. Então, o estranho pegou uma grande pedra e jogou-a dentro do buraco vazio. Disse:
Se é esse o caso, enterre então essa pedra. Ela terá o mesmo valor que tinha para você o tesouro que perdeu. Então, na verdade, aí terminou com uma lição, não é? Será que ele aprendeu? Acho que não, não aprendeu muito não. Mas assim, o que, que adianta você ter um grande tesouro se você não está usufruindo, está só guardando, guardando, não está aproveitando, não é? Então isso aí é mais é uma fábula e a gente pode tirar duas morais, né? Duas morais, na verdade. Então, moral da história é um: o valor de todas as coisas é definido por sua utilidade. Moral 2: o avarento é a única pessoa que passa uma vida inteira poupando para os outros. Realmente, poupa, poupa, no final ele vai, morre e não vai usufruir, vai deixar para os outros, não é verdade? Então, vai poupar para os outros. Então, nós finalizamos a aula. Obrigada por assistir. Até a próxima, pessoal.